Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa primeira videoaula. Enquanto o pessoal vai... Tô aguardando o pessoal não entrar aí, eu vou passar um videozinho para vocês. Só retira a pés, retira as Quando pensamos no futuro da indústria, geralmente nos vem à mente a imagem de máquinas e de robôs substituindo o trabalho do homem. No caso da indústria automotiva, por exemplo, isso já é realidade. O crescimento meteórico do consumo e a criação das linhas de montagem deram origem à automação industrial, que hoje é realidade ao redor do mundo. Sem os robôs e sistemas inteligentes que alavancam a produção industrial, cada um desses carros demoraria, no mínimo, 3 vezes mais para serem fabricados. As indústrias estão em constante evolução, adotando cada vez mais processos automatizados de fabricação. Com esses sistemas, a produtividade aumenta, os custos tendem a cair e a qualidade se torna cada vez mais consistente. E no meio de toda essa engrenagem, o trabalho do homem continua sendo fundamental. Os tecnólogos em automação industrial são profissionais extremamente capacitados, que constroem, controlam e aprimoram essas máquinas. O tecnólogo em automação industrial é uma peça-chave em uma linha de produção automatizada como essa. Esse profissional de graduação superior já se insere no mercado de trabalho rapidamente. Desenvolvem produtos de eletrônica, instrumentação, controle e supervisão de processos industriais, além de executarem projetos de máquinas inteligentes e componentes robotizados, cuidando também da instalação, do monitoramento e da manutenção desses sistemas. Ou seja, o tecnólogo em automação industrial deixa a instituição de ensino pronto para colocar a mão na massa. O Brasil é líder latino-americano na produção de robôs industriais, sistemas de longa vida útil com funções cada vez mais avançadas. Não é à toa que a demanda por tecnólogos em automação industrial segue crescendo. Uma fábrica dessa, sem uma automação e o conceito da automação aplicada e ela aplicada na prática, ela não teríamos condições de operar nesse tamanho, nessa complexidade e com o envolvimento do grupo de pessoas que nós temos. Mário, vendo essa indústria desse tamanho, enorme, eu imagino que tem milhões de processos acontecendo aqui ao mesmo tempo. Qual é a sua visão da automação industrial? Que é um processo completamente automatizado na mão de operadores numa célula de controle, que é a nossa sala de controle. Poucas pessoas interagindo na área, não estão expostas a risco, né? E a automação te gerando os números, o controle e, com isso, uma produtividade excelente que a gente, com certeza, vai atingir um pouco em pouco tempo. Nossa! Ei, 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 ei. Pizza com Guaraná Antártica. É coisa nossa. Tá parecendo a NASA isso aqui. Se tu te remete a um tempo passado, o operador tinha que estar na área e, como são muitos equipamentos e muitos processos, tu não tinha isso full time, né? Ou online como é hoje. Hoje tu tem cada processo, cada etapa do processo, desde o início até o fim, monitorado. E o que está acontecendo em cada painel desse aqui que a gente está vendo? Cada painel tem a sua equipe que está controlando uma parte do processo. E bota processo nisso. Tudo começa na plantação do eucalipto, que chega no pátio da empresa como toras. Depois, elas são tratadas e picadas para que a fibra da celulose seja extraída.
a produtividade e a qualidade dessa produtividade, ela é extremamente controlada, né? Por quê? Porque a automação está fazendo esse link entre a instrumentação, a mecânica, a elétrica, todos os contextos de especialidades, elas estão sendo monitoradas e controladas pela automação. Resumindo, a automação está no controle de tudo. Na velocidade das bombas, fluxo da fibra, temperatura, espessura de folha e um monte de processos. Então lá a gente praticamente não vai ver ninguém trabalhando, só máquina. Só a máquina, exatamente. A máquina realizando o seu trabalho e as pessoas estão trabalhando aonde? Na sala de controle. Lá naquela sala de controle. Exatamente. Então essa é a folha de celulose. Essa é a folha de celulose. Esse é o nosso produto. Daí para frente, o produto é embalado e colocado em fardos, ou seja, está pronto para sair da fábrica. Aqui na Faculdade Senai de Tecnologia em Porto Alegre, um grupo de alunos está preparando um trabalho na área mais avançada em automação, a robótica. É um curso bastante voltado para aplicação, né? E foco em problemas reais que as empresas têm. O aluno formado como tecnólogo, ele está plenamente apto a fazer qualquer tipo de pós-graduação, desde a especialização até mestrado e doutorado. E às vezes ele pode até mesmo complementar, fazendo, se quiser, alguma outra faculdade, como engenharia, por exemplo. Eu escolhi a automação industrial porque ela abrange a área da eletrônica, da mecânica, da informática, tudo numa coisa só. Cada peça vai ser solicitada por um botão. Show de bola, tá embarcado já o programa aqui. Com a idade que eu tô, eu já ia ter uma profissão mais cedo, para depois correr atrás de uma engenharia, de um mestrado, alguma coisa assim. Então acho que foi questão assim, do tempo que eu ia levar para terminar o curso. No passado, um robô atuando na indústria era uma raridade. Hoje, como acabamos de ver, esses mecanismos engenhosos fazem parte do universo dos tecnólogos em automação industrial desde a formação e continuarão fazendo parte do cotidiano desses profissionais no mercado. E como falamos de passado e presente, que tal focarmos no futuro? Além de facilitarem as operações das indústrias, as tecnologias de automação também geram sistemas mais eficientes e inteligentes para o nosso dia a dia, como é o caso da medição de energia. Hoje podemos contar com medidores individuais em nossas casas, que registram o consumo com precisão. Agora, o foco é o futuro da automação industrial. Então, nós vamos conhecer profissionais da empresa Elster, especializada em tecnologias automatizadas de medição. O Stênio é um deles. A sua história como tecnólogo em automação industrial começou cedo. Stênio, queria saber que caminhos que te levaram para escolher trabalhar com automação industrial? Já lá na infância, nasce aquela curiosidade, aquela vontade de querer saber como as coisas funcionam, de querer desmontar as coisas do pai, querer usar ferramenta. Estragou muito radinho. Muito radinho, e quando montava sempre sobrava uma peça, eu não sabia o que era. Então, acho que isso foi o principal direcionador assim, para essa escolha. E como é que foi até chegar aqui? Eu comecei como técnico de automação industrial. Então, comecei minha carreira nas empresas do ramo automotivo, grandes empresas, e trabalhei nessa época muito com a parte de metal mecânico. Só que a automação industrial, ela te habilita também para trabalhar com a elétrica e eletrônica. E a Elster me trouxe esse desafio de trabalhar, desenvolver uma outra parte que eu havia estudado e que eu não havia desenvolvido muito bem. Gestão, suporte, desenvolvimento, são diversas as áreas de trabalho dentro da empresa. Conforme nós falamos lá na engenharia de produto,
aquele produto que é desenvolvido lá, ele sai da engenharia de produto e ele vem para engenharia de processo para produção. Então quer dizer que automação não é só processos com robôs? Não, Flávia. Muitas vezes as pessoas associam a automação a melhorar um processo de movimentação. Mas a automação em si, ela visa resolver um problema e facilitar um problema otimizando o recurso. Hoje nós conhecemos uma profissão que tem uma relação firme e direta com o nosso futuro, com o futuro da indústria e da economia global. Os tecnólogos em automação industrial ainda vão desenvolver tecnologias que agora parecem impensáveis, como os robôs já foram um dia. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa incursão por esse universo tão promissor. Um beijo, até o próximo programa. Tchau! E aí, pessoal, vamos lá iniciar a nossa aula, começando com conceitos essenciais, né? Conforme a gente vai conversando, vamos ver se a gente aguarda alguém entrar, para a gente acompanhar aí. Mas eu vou dar início aqui, a aula vai ficar gravada depois para vocês. Pronto para iniciar essa jornada de estudos? Vamos acompanhar Henrique na solução desse desafio. Você estudará assuntos específicos, os conceitos essenciais necessários para alcançar os resultados esperados nas atividades. Veja os principais conteúdos que serão abordados na resolução da nossa atividade. Planejamento, programação, controle e manutenção das instalações elétricas, manutenção preditiva, corretiva e preventiva, instrumentos de medição de temperatura, pirômetro e termovisor, confiabilidade, análise de falhas e defeitos, falha humana, análise de riscos, prevenção e correção de falhas. Transformador a seco. Vamos dar uma iniciada aí. Eu vi que alguém Teve um pessoal que já entregou todas as atividades, tá de parabéns aí. Show de bola. Planejamento, programação e controle de manutenção das instalações elétricas. O setor de planejamento e controle da manutenção, ou o PCM, né, que a gente já conhece, é uma área específica para planejamento, programação e controle de manutenção. Ordem de manutenção, vamos ter um resumo. No início do processo, a gente tem operação e junto com a engenharia de manutenção. Começando pela operação, vem a solicitação de serviço de manutenção. E da engenharia de manutenção, vem o plano de manutenção. Então, a engenharia tem um plano e a operação tem a solicitação. Juntos, tem o planejamento de serviços, depois vem a programação dos serviços, gerenciamento da execução dos serviços, controle de serviços, isso aí junto com a área operacional, o setor da manutenção. Fique alerta, durante a execução dos serviços, é preciso acompanhar e dar suporte aos executantes antecipando possíveis demandas. Isso garante a execução do serviço no prazo com os recursos previstos. Bem, quando a gente tem junto com o PCM aí do processo, tudo, é muito bom a gente já conhecer toda a etapa, para não ter nenhum imprevisto no meio desse caminho. Então, a gente já aproveita para fazer esse tipo de antecipação. O PCM deve seguir o fluxo em sua rotina de trabalho, sendo todas as etapas igualmente importantes para manter os procedimentos organizados, proporcionar a confiabilidade e disponibilidade dos equipamentos. A gente também tem que entender também que o PCM também tem que entender, né, dos equipamentos para poder agilizar esse processo aí de programação e controle de manutenção, para a gente ter uma boa programação. Porque se pegar um PCM que não entende do equipamento ou não entende do que está fazendo, aí virou uma bagunça. Planejamento da manutenção das instalações elétricas. Esse é o processo administrativo que busca analisar de maneira prática a viabilidade técnica e econômica, além da criatividade e prioridade do serviço para a organização de ações,
atender às necessidades e criar um referencial do futuro. Primeiro aí, a gente, na ordem de manutenção, planejamento, né? Temos o início do processo, abertura de um SSM no campo. O que é o SSM? Seria a solicitação de serviço de manutenção. Aí depois tem a avaliação da SSM, serviço de solicitação de manutenção, setor de manutenção, planejamento, cai lá para o pessoal. Se procede, sim ou não, né? Se não, reavaliar com o autor, né? Com quem vai abrir o processo. Se sim, abre a ordem de serviço. Se for urgente, sim ou não, né? Às vezes se for urgente, já cai na corretiva. Se não, pode ser avaliada ou pode fazer uma preventiva dela. Se não, avaliar a criticidade e incluir na ordem de prioridades, né? Se sim, priorizar serviço e gerenciar a execução. Isso já começa a nossa manutenção corretiva. Programação da manutenção. A programação da manutenção das instalações elétricas diz respeito à análise da disponibilidade de recursos como mão de obra, né? Ferramentas, máquinas e materiais necessários para a execução da manutenção. Dando início ali na ordem da manutenção, na programação, a fase anterior do planejamento. Avaliar a criticidade, incluir na ordem de prioridade. Se vai ser muito crítico ou não crítico, aí vai fazer a avaliação. Aí vai para o setor de manutenção da programação, né? Análise de disponibilidade de recursos. Se a gente tem alguma peça ali naquele momento, pode fazer ou não. Aí dos recursos disponíveis. Não, acompanhar o procedimento. Sim, iniciar a execução, depois finalizar. Controle da manutenção. Esse controle realiza a análise crítica do serviço executado para obter indicadores confiáveis que proporcionam a gestão nas práticas de manutenção e uma melhoria contínua dos processos de trabalho. Ordem da manutenção. Controle, né? Fase anterior da programação. Final da execução. Aí depois a gente inicia, após ali setor de manutenção e controle, cai para analisar a ordem de serviço, né? A OS. E tabular, tratar os dados, gerenciar indicadores e realizar fechamento da OS. Isso é muito bom para a gente poder visualizar melhor, né? Nossa ordem de manutenção. E é muito importante tabular os dados. Essa é a forma mais organizada de apresentar os resultados numéricos, facilitando a compreensão e análise de informações obtidas. Os nossos indicadores, né? Exercitando. Está na hora de exercitar o que você aprendeu até aqui. Vamos exercitar. Então, vamos praticar, aprendemos em ler as instruções, clique em iniciar e boa sorte. Vou iniciar aqui para vocês. Seja bem-vindo, colaborador. Você acabou de entrar em um lugar onde suas aptidões serão testadas. Para conseguir prosseguir, escolha uma das portas. Se for a porta correta, você poderá prosseguir. Se não, você terá a chance de recomeçar. Após a abertura da nossa SS, né? Solicitação de serviço de manutenção, o que a manutenção deverá fazer? Avaliação da SSM ou descartar a SSM? Vamos avaliar, né? Nossa solicitação de manutenção. Parabéns. Nossa pessoa correta. SSM é válido. Qual o próximo passo? Qual é o próximo passo, pessoal? Vamos ver. Execução da manutenção. Avaliar a SSM de novo. Então, vamos abrir, né, a nossa ordem de serviço. Após avaliar a criticidade e incluir na ordem da prioridade, qual o próximo passo? Análise de disponibilidade de recursos, realizar indicadores, realizar fechamento da OS ou SSM, finalizar a execução? Não, vamos para a análise, né, de disponibilidade de recursos. Ver se a gente tem peça, material para a gente poder executar o nosso serviço. Os recursos estão disponíveis. Qual o próximo passo?
Qual que é o próximo passo? Iniciar a execução? Isso aí, a gente, dependendo se for corretiva, né? A gente já faz de imediato. Se for uma corretiva, se caso tiver um equipamento em funcionamento, aí a gente pode fazer uma preventiva. A ordem de serviço não é urgente. Qual deve ser o próximo passo? Olha aí, ó, eu acabei de dizer. A gente pode execução da manutenção, avaliar a capacidade de incluir ordem de prioridade, análise de disponibilidade de recursos. A gente vai executar a manutenção? Vamos ver. Avaliar a capacidade de incluir ordem de prioridade SSM. Análise de disponibilidade de recursos. Vamos avaliar a capacidade, né? Que a gente já fez a análise de disponibilidade de recursos, tem. Então, não é urgente, vamos avaliar a capacidade de incluir na ordem de prioridade. A manutenção foi realizada com sucesso. E agora você precisa fazer o controle da manutenção. Qual o próximo passo? Qual é o próximo passo? Planejamento de serviço, analisar o S, tabular, tratar os dados, gerar indicadores e realizar fechamento do SS. Vamos analisar, né, o S. Após a análise da OS, nossa ordem de serviço, tabular e tratar os dados, qual o último passo? Qual que é o último passo, pessoal, depois de todo o nosso processo? Vamos gerar os indicadores, né? Realizar o fechamento da nossa ordem de serviço. Tá facinho, né? Depois da nossa aulinha. Mas vamos dar continuidade. Manutenção preditiva, corretiva e preventiva. O objetivo da manutenção é conservar os equipamentos e instalações para que estejam aptos a funcionar quando necessário ou em caso de defeito, que esses sejam reparados no menor tempo possível, conciliando a soluções técnicas e econômicas, né? A depender da forma de atuação, a manutenção poderá ser planejada ou não planejada. Manutenção não planejada, planejada. Na não planejada, a gente tem a corretiva, né? E na planejada, a gente pode fazer uma corretiva, um equipamento ali que a gente viu que estava quebrado e a gente pode fazer depois. Na planejada, manutenção preventiva e preditiva. A manutenção corretiva. A manutenção corretiva é aplicada em dois momentos. Quando ocorre a falha do equipamento, manutenção não planejada, né? Ou quando há diminuição do desempenho de funcionamento dos equipamentos, observados através de monitoramento de um parâmetro até o limite pré-estabelecido, manutenção planejada. A manutenção corretiva é um conjunto de atividades que tem como objetivo de restaurar ou corrigir as condições de funcionamento de um equipamento para que retorne próximo às condições originais. A gente tem uma historinha aqui, né? E parou. Será que a gente consegue descobrir o que aconteceu? Não, vamos acionar a equipe de manutenção. São os operadores aí. A manutenção corretiva não planejada. Quando a manutenção ocorre de maneira não planejada, ou seja, após a falha do equipamento, interrompendo a produção sem uma programação, né? Causa prejuízo enorme à empresa e perda de qualidade de produto. As principais características da manutenção corretiva, quando ocorre de maneira não planejada, são: perda da qualidade do produto, redução da disponibilidade dos equipamentos, diminuição da vida útil dos equipamentos, paradas em momentos indesejados e inesperados, né, causando prejuízo à empresa, aumento no custo da manutenção. Apesar do avanço das técnicas de métodos de manutenção, é impossível, né, eliminar completamente a manutenção corretiva não programada. Às vezes, é bem inesperado mesmo, quando a gente menos espera, pois em muitos casos ainda não é possível prever o momento exato que uma falha irá ocorrer nos equipamentos. É quase impossível, né, a gente prever. Mas a gente pode fazer planejamento para isso não acontecer. Isso com a manutenção preventiva, né, que a gente faz dos equipamentos.
A manutenção preventiva, né, tem o objetivo de prevenir defeitos que possam ocasionar falha ou diminuir o desempenho de funcionamento dos equipamentos em operação. Esta manutenção que atua na maneira programada através de um plano de manutenção elaborado, previamente baseado em intervalos definidos, estudos estatísticos, orientação do fabricante, local de instalação e outros fatores que interferem diretamente no funcionamento dos equipamentos. A imagem a seguir, né, ilustra a manutenção preventiva em placas fotovoltaicas em sistema de energia solar. Hoje, com o tempo, né, essas placas vai tendo uma poeira e a geração vai diminuindo. Então, a manutenção dela, às vezes, ele dá uma limpada, tirar a poeira, jogar uma aguinha ali para dar uma lavada para voltar, né, o funcionamento do projeto de antes. Manutenção preventiva. Qual que é os benefícios da nossa manutenção preventiva, né? Quando bem executada, garante a integridade dos equipamentos e tem como principais benefícios: redução do número de intervenções corretivas não planejadas, redução do custo da manutenção corretiva, maior disponibilidade dos equipamentos, conservação da vida útil do equipamento. Manutenção preventiva, pontos negativos. Qual são os pontos negativos da nossa manutenção preventiva? Quando há intervenções em equipamentos que estão funcionando bem, existe o risco de introduzir, né, defeitos através da falha humana, falha das peças, sobressalentes ou procedimentos inadequados. Portanto, a desvantagem da manutenção preventiva são inserção de defeitos nos equipamentos, gasto na substituição de um componente que está funcionando bem. Isso quando a gente trabalha com elétrica, a gente recebe sempre uma ordem de a gente fazer um torqueamento, né, dos painéis. Às vezes, se a gente fazer, muitas das vezes, a preventiva naquele equipamento desse de torquear ali, fazer reaperto nos parafusos, a gente pode até danificar, né? Dependendo que você vai, toda vez que você dá um torque, vai chegar um momento ali que você vai danificar o equipamento. Manutenção preditiva. A manutenção preditiva, assim como manutenção preventiva, tem o objetivo de prevenir defeitos que possam ocasionar falha, né, dos equipamentos em operação. A diferença é que sua atuação se dá através do monitoramento de parâmetros, vibração, corrosão, temperatura e outros. O que a gente conhece muito aí é de ver a vibração, né, fazer uma preventiva de vibração e corrosão. Temperatura, a gente pega um termovisor para a gente ver a temperatura, se o equipamento está com a temperatura elevada, ou conforme a gente vai monitorando, se essa temperatura vem aumentando durante um tempo. E sua progressão é acompanhada, né, permitindo a operação dos equipamentos sem paradas. Isso justifica os custos envolvidos na aplicação desse tipo de manutenção. A partir da determinação de um limite seguro para o estado ou condição operacional do parâmetro monitorado, é planejado a intervenção no equipamento, ou seja, manutenção corretiva planejada. A imagem a seguir ilustra a manutenção preventiva em motores elétricos, onde o técnico analisa a vibração dos equipamentos para detectar possíveis falhas. Isso a gente vê muito em moinho, né, em mancais ali, a gente para fazer a manutenção ali de vibração, uma predial, manutenção preditiva e vibração. Manutenção preditiva, quais são os benefícios delas? A manutenção preditiva tem como principais benefícios em relação à manutenção preventiva. A gente tem operação contínua dos equipamentos por o maior tempo possível, maior disponibilidade dos equipamentos, maior intervalo entre as manutenções, menor custo com sobressalentes. Manutenção preditiva, né? Qual que é os pontos negativos dela? Da manutenção preditiva, em comparação à manutenção preventiva, tem um custo alto para a implantação do sistema de medição e monitoramento. Portanto, o alto custo inicial é um ponto negativo, devendo ser avaliado e justificado para a sua implantação. Ou seja, são os equipamentos, né, de monitoramento, vibração, termografia, são equipamentos caros. Dependendo que uma empresa aí aluga esses equipamentos, e não precisa, por exemplo. O ponto negativo dela, não encontra nada. E vai ter um gasto ali que você não
tem justificativa, né, de gastar ali na empresa. Então, acho que seria interessante, né, adotar os procedimentos de manutenção preditiva na empresa. Olha, tem certeza aí? Tá falando. É um procedimento muito caro, mesmo necessário. É mesmo necessário? Isso aí é o dos equipamentos, né? Alugar ou comprar. Comparação entre os tipos de manutenção, né? Abaixo, vamos dar uma olhada em uma tabela comparativa de diferentes tipos de manutenção com suas particularidades. Tipo de manutenção. Corretiva não planejada, objetivo, corrigir as falhas, intervalos, tem aleatório, métodos, intervenção e substituição sem programação, vantagem nenhuma, desvantagem, redução da disponibilidade dos equipamentos, diminuição da vida útil dos equipamentos, parado em momentos indesejados e inesperados, causando prejuízo à empresa, perda da qualidade do produto, aumento no custo da manutenção. Preventiva. Objetivo, evitar a ocorrência de falhas. Intervalos, hora de operação, número de operações, tempo decorrido em dias. Métodos, intervenção, substituição em intervalos programados. É sempre bom a gente programar antes de fazer uma troca ou alguma correção. Isso antes de gerar uma corretiva, né? Vantagem, redução do número de intervalos de corretivas não planejadas, redução do custo da manutenção corretiva, maior disponibilidade dos equipamentos, conservação da vida útil dos equipamentos. Desvantagem. Qual que é a nossa desvantagem que a gente tem? Inserção de defeitos nos equipamentos, gastos na substituição de um componente que está funcionando bem, ou a gente vai ali... Um exemplo que eu tive na minha carreira. Uma fonte. Tinha uma fonte de uma câmera, ela custava R$ 110.000. Ali no planejamento ali, eles acharam que estava com mau funcionamento e não estava. A fonte estava boa. Então eles gastaram R$ 110.000 na fonte, que eram aquelas fontes daquelas câmeras de verificação, né? Que tá o processo passando ali muito rápido. Aí essa câmera ela tem uma alimentação e uma fonte bem diferenciada. É a preditiva. O objetivo dela é evitar a ocorrência de falhas, intervalo determinado pelo estado ou condição do parâmetro monitorado, métodos, intervenção ou substituição determinada pelo estado ou condição do parâmetro monitorado. Vantagem, operação contínua do equipamento por maior tempo possível, maior disponibilidade dos equipamentos, maior intervalo entre manutenções, menor custo com sobressalente. Qual que é a desvantagem dela, da preditiva? Custo para implantação do sistema de medição e monitoramento dos parâmetros. Equipamentos muito caros, né? A gente fazer um preditivo. Instrumentos de medição de temperatura. A gente tem o pirômetro e tem o termovisor. Em instalações elétricas, o risco de acidente é sempre muito alto, quando é necessário realizar inspeções com instalações energizadas, como ocorre durante a medição de temperatura em componentes elétricos. Desse modo, alguns instrumentos auxiliam a reduzir esse risco, como é o caso dos pirômetros, que são equipamentos que realizam medição de temperatura sem necessidade do contato físico direto com o objeto. E de longe ali, com o pirômetro, você consegue visualizar uma temperatura de um determinado componente, né? O termovisor é um tipo de pirômetro, muito utilizado na manutenção para realizar inspeção em equipamentos. Essa inspeção é conhecida como análise termográfica e não precisa ter contato direto com o objeto ou equipamento para medir a temperatura, tornando uma prática muito segura, né, e eficiente para os técnicos. Como funciona? A fotografia da esquerda, né, que a gente tem aqui do lado, é a imagem real do motor de um carro. É a mesma imagem que a gente está vendo do lado esquerdo. Enquanto a fotografia da direita é uma imagem térmica, onde é possível visualizar que a temperatura varia de 16,8 graus até 38,4 graus, para os pontos mais quentes. Quando a gente coloca essa imagem aí no programinha que a gente tem do termovisor, né, a gente consegue ver outros pontos além desses dois, mínimo e máximo. Você pode determinar ali um ponto crítico, você pode colocar bem a amostra para você realizar algum documento, né?
Medição da temperatura em materiais elétricos. Em instalações elétricas, os termovisores foram introduzidos para a rotina da manutenção expeditiva e preventiva, pois é possível identificar através, né, da imagem termográfica a elevação da temperatura excessiva em alguns pontos dos equipamentos. Consequentemente, é possível identificar possíveis falhas causadas principalmente pelo mau contato entre conexões. Ali onde você vai ver uma conexão mal feita ou fora de torque, vai ter uma temperatura mais elevada. Veja o exemplo de aplicação do termovisor em instalações elétricas, onde é possível verificar com segurança, mantendo uma distância segura para uma instalação energizada. Se existe elevação em temperatura nas conexões dos disjuntores e, se necessário, realizar aperto das conexões, realizar um torque, né? Inspeção com termovisor e motores. A imagem seguida é um exemplo de aplicação do termovisor em manutenção preditiva e preventiva de motores. Os motores possuem uma temperatura normal de operação indicada na placa de identificação e com o termovisor é possível verificar se há uma elevação de temperatura e, consequentemente, evitar falhas no rolamento, isolamento ou eixo do motor. Confiabilidade. Análise de falhas e efeitos, falha humana, análise de risco, prevenção e correção de falhas. A confiabilidade é um índice, número, né, que a gente pode medir, né, utilizando para o controle da manutenção. Este número representa um estudo de todos os fatores que contribuem para a falha de equipamento, instalações e processo. Quanto maior a confiabilidade dos equipamentos ou instalação, maior será a certeza de que este equipamento irá cumprir sua função em condições especificadas por um período de tempo. Para aumentar a confiabilidade, são necessárias diversas ações, mas a manutenção é responsável principalmente por identificar a causa da falha e aplicar a análise de falhas para realizar a devida correção. Com os dados que a gente tem ali, né, da preventiva, corretiva, preditiva, a gente consegue formar uma confiabilidade, a análise de falhas, né, e defeitos, para a gente poder fazer uma confiabilidade daquele equipamento e poder traçar tipo um histórico de falhas, a gente poder corrigir, né, e diminuir gasto com manutenção. A análise de falhas. A análise de falhas é um método utilizado para definir, identificar e eliminar falhas com o intuito de aumentar a confiabilidade de um equipamento ou instalações. A figura ilustra ao ciclo da manutenção baseado na confiabilidade e no processo que tratam as falhas seguindo 4 passos. Primeiro passo, ações preventivas. Corrigir o plano de manutenção preventiva. Segundo, ocorrência de falhas. Terceiro, análise de falhas. Dentro dessa análise de falhas, a gente tem análise de risco, que é a ocorrência, frequência que falha ocorre, né? Severidade, intensidade da falha, detecção, possibilidade de detectar a falha. Ações preventivas, prevenção e correção de falhas. Identificar o ponto da falha, equipamento, função do equipamento e componente. Análise da falha. Modo da falha, efeitos da falha e causa da falha. Transformadores a seco. É um transformador cuja parte ativa, enrolamentos e núcleo não é imerso em líquido isolante. É como se fosse aquele transformadorzinho que a gente conhece, aqueles pequenininhos, só que bem maior, né? Os transformadores a seco têm uma série de vantagens em relação aos transformadores a óleo, como versatilidade do local de instalação, pode ser parte integrante das instalações da edificação, ou seja, não precisa ser instalado em local externo à edificação. Pode ser um local abrigado, né, na subestação abrigada. Segurança e confiabilidade. Pela ausência de líquidos isolantes, não há risco de explosões e vazamentos. Também aí do líquido isolante, tem uns que cria gases também, né, desses líquidos isolantes. Economia. Como pode ser instalados próximos às cargas, reduz o custo com o cabo e diminui a queda de tensão.
Não é necessário gasto com obras civis para construir uma edificação. À parte, para o transformador, não é necessário construir reservatório para coleta de óleo. Não tem óleo, ele é a seco, então aí já tem essa economia. Manutenção, praticamente isento de manutenção, basicamente inspeção visual para verificar o estado do transformador e inspeção termográfica para detectar aquecimento anormal nos conectores. A termografia ali, com o tempo, você vai, nesses transformadores AC, se você vê uma temperatura ali, você pode corrigir com um aperto, mas é sempre bom a subestação estar ali, estar bem arejada, estar com um clima bem controlado. Você evitar altas temperaturas nesses transformadores, porque dentro dele tem uns núcleos de, eu acho que é um núcleo de papel. Se você elevar muito essa temperatura, você vai perdendo o isolamento desse papel e, consequentemente, pode pegar fogo, né? É muito bom a subestação estar bem refrigerada. Já tive caso já de eu ver subestação em altas temperaturas e, e pegar fogo também com o tempo. Então é sempre bom ter esses cuidados. Falando de cuidados, né? Transformadores a seco, a temperatura dos transformadores é um fator fundamental para garantir o bom funcionamento e a vida útil dos transformadores. Os limites de elevação de temperatura nos enrolamentos são determinados por uma norma específica, a NBR 10295. Como os transformadores são essenciais para instalações elétricas de médio e grande porte, normalmente são instalados relés de proteção térmica para protegê-los. Quando há uma sobretemperatura no transformador, o relé identifica, através dos sensores instalados no enrolamento, e atua desligando o sistema elétrico ou acionando o alarme, a depender da opção da manutenção. A gente tem uma figurinha aí embaixo, né? Bem, como ele aciona esse alarme, ele tem subestação que já tem refrigeração. Então, às vezes, se tiver uma indústria e tiver a todo vapor na produção e elevar a temperatura, ele vai desligar a empresa toda, né? Então, não é conveniente. Então, é sempre bom ter uma temperatura muito boa na subestação. Aí tem um relézinho de proteção térmica, então sensor de temperatura em cada bobina ali, ó. Você vê as 3 bobinas, tem um aqui, outro ali, e a gente fica os sensores de temperatura do transformador. Essa daqui vai ficar para nossa próxima aula. Muitas das vezes aí, acho que 2 alunos entregou, né? Nossa atividade 1. Eu acho que eu tenho mais ou menos ela aqui, a nossa atividade 1. A nossa atividade 1, o que que é? O aluno deverá informar, de forma resumida, o objetivo do documento, né? Que a gente estudou hoje. As normas aplicáveis, o aluno deverá citar as normas utilizadas como referência. Aqui eu vou dar até um bizu aqui, que a gente já tem até uma, né? Aqui, ó. É a norma. E, ó, eu tenho uma norma aqui, né? 10.295. Descrição das instalações elétricas. As não conformidades. Melhorias. Considerações finais. Eu creio que... Não sei, eu acho que deve ter algum arquivo aí com vocês. Se tem algum arquivo. Não. Atividade 2. Na atividade 2 vai ser depois. Não, mas beleza. Para a nossa primeira atividade é bem de boa, bem tranquilo. Então é isso, pessoal. Nossa primeira aula. Bem de boa, saber o que é manutenção preventiva, corretiva, preditiva e suas aplicações. E no finalzinho ali, nossa transformador a seco. E no início da nossa aula, a gente teve como funciona ali o PCM, o fluxo de PCM.
E, além do mais, eu espero vocês na nossa próxima aula. Então, vou passar mais um videozinho aqui, né? Para a gente despertar a nossa curiosidade. A tecnologia facilita a vida de todo o planeta, principalmente se falarmos em processos automatizados. Para que um equipamento funcione em uma fábrica, por exemplo, sem depender do trabalho manual, é necessário o acionamento através de um sistema eletroeletrônico, ou seja, tecnologias que unem componentes elétricos e eletrônicos. Na prática, esses sistemas utilizam correntes elétricas para gerar outros tipos de energia, como luz, calor e movimento. Por exemplo, se você ligou uma televisão, um computador, um liquidificador ou qualquer outro eletrodoméstico na sua casa hoje, pode ter certeza que você fez o uso de um sistema eletroeletrônico. A tecnologia eletroeletrônica já é fundamental em toda a indústria e também no nosso dia a dia. Os técnicos em eletroeletrônica desenvolvem, instalam e realizam a manutenção em sistemas eletroeletrônicos. Não é de se espantar que a demanda por esses profissionais seja tão grande. Só no ano passado, esse setor cresceu 8%, junto com a venda de smartphones e tablets, que são aparelhos eletroeletrônicos úteis para pessoas de qualquer idade. Um técnico em eletroeletrônica pode receber entre R$ 1.900 e R$ 6.100 por mês. E para evoluir nessa profissão, você precisa ser criativo, ter raciocínio lógico, proativo e saber se comunicar bem. É claro que você também tem que se interessar por instalações e projetos elétricos, equipamentos e eletrônica. Agora, é até difícil a gente imaginar que uma profissão tão moderna tenha surgido através de um filósofo do passado. 6 séculos antes de Cristo, o filósofo grego Tales de Mileto passou a estudar a eletricidade estática, que ele descobriu esfregando âmbar e pele de carneiro. 2 milênios se passaram até que a eletricidade deixasse de ser só um tema de estudos arcaicos. Por volta do ano de 1550, o cientista italiano Girolamo Cardano distinguiu a força elétrica da força magnética. Essa descoberta foi essencial para que, no século XVIII, pioneiros como o inglês Francis Hauksbee, o italiano Alessandro Volta e o americano Benjamin Franklin fizessem experimentos que foram a base para a eletricidade que hoje nós temos em nossas casas. Não faz tanto tempo assim desde a era de ouro da eletricidade. No século XIX, cientistas como o inglês Michael Faraday e os alemães George Ohm e Werner von Siemens estudaram a fundo temas como condução elétrica e indução eletromagnética, iniciando tecnologias como motores de indução e geradores industriais. Também foi nesse século que a transmissão de mensagens por meio de um sistema elétrico surgiu. O código Morse foi criado em 1844 por Samuel Morse, que também desenvolveu o telégrafo com fios. Em meio a tanta novidade, a vida da população mundial mudou ainda mais com a lâmpada incandescente, criada em 1878 por Thomas Edison. Nos anos seguintes, o telégrafo de Samuel Morse ganhou uma versão sem fios, feita pelo italiano Guglielmo Marconi. Nascia assim o rádio, e dali em diante, o mundo evoluiu a passos largos. Circuitos eletrônicos inovadores surgiram no século XX, e com eles, a primeira transmissão pública de TV aconteceu, em 1928. Todos esses cientistas do passado contribuíram para que você esteja assistindo a esse programa agora, e para que a gente possa explorar o potencial de aparelhos eletroeletrônicos, como computadores e smartphones. Eu vim aqui até a sede da Finder Componentes, em São Paulo, para conhecer algumas curiosidades do setor da eletroeletrônica. A empresa fabrica relés, que são componentes usados em automação, como em máquinas, controladores e sensores. Vamos espiar essas tecnologias? Vem, Felipe.
Bem-vindo ao laboratório da Finder. Aqui é o laboratório, aqui é onde tudo começa nesse processo todo? Exatamente, Felipe. O que acontece? Nós somos um fabricante italiano, né? Então nossos produtos eles são concebidos na Europa, né? E a nossa equipe recebe, é a porta de entrada para o produto no nosso país. Primeiro lugar onde ele vai passar. O primeiro lugar é aqui. Vou te apresentar aqui o Leonardo. Oi, Leonardo. Tudo bom? Beleza? O Leonardo é nosso técnico de suporte. Técnico Felipe. aqui. Exatamente. E ele é um dos responsáveis por receber esse produto quando ele chega da nossa matriz. Perfeito. E iniciar toda essa etapa de estudo que eu te falei. Então, ó, hoje eu quero ficar aqui quase como um estagiário, eu quero acompanhar tudo. Posso ficar com o Leonardo a partir daqui e acompanhar o projeto e todo o trajeto aí que vocês fazem? Pode ser? Perfeito, Felipe. Então, Fernando, Seja bem-vindo muito ao obrigado. laboratório. Valeu pelo Certo. passeio. Obrigado. Agora eu continuo com você. Leonardo, o que você está fazendo aqui? Estava analisando as características técnicas do produto para posteriormente desenvolver um teste onde nós vamos verificar na prática essas características que são dadas em catálogo. Perfeito. Então aqui é onde você começa a fazer as primeiras análises, é o começo do processo. É o estudo do produto. Exato. Antes de você ir lá e colocar a mão na massa de verdade. Agora, no momento, eu estou fazendo um teste de vida elétrica. Tá. Ou seja, eu vou verificar para uma determinada característica de carga quantos ciclos esse produto consegue trabalhar sem que haja um problema, né? Sem que danifique. Bom, aqui eu vou dar início ao teste. Aqui nesse caso eu tenho dois contadores. Eles estão mostrando o ciclo de trabalho, quantos ciclos já foram realizados. Certo. E eu faço uma comparação entre os dois. Um é de referência e um é que está sendo acionado pelo contador. E conforme a diferença entre os dois contadores, eu consigo dizer até quando é a vida elétrica desse produto. Agora que conhecemos os responsáveis por algumas dessas novas tecnologias eletroeletrônicas, que tal vermos esses produtos de perto? Léo, onde que a gente está aqui agora? Então, Felipe, aqui é o setor de montagem e estoque. Então aqui é onde está todos os produtos que a Finder industrializa, onde a gente armazena esses produtos. Eu queria ver isso aqui na mão, cara. Eu queria ver essas peças. Será que a gente consegue? Tem como sim, Felipe. A gente tem uma parte de montagem e lá você vai conseguir visualizar alguns produtos. Então vamos nessa. Então, Felipe, eu vou te apresentar o Ricardo Rocha. Ele é coordenador da área de logística. Tudo bom, Felipe? Tudo bem? Como vai? Tudo em ordem? Então, Ricardo, acabei de dar um rolê aí com o Leonardo. Ele me mostrou, só que eu só vi caixas. Eu quero entender o que tem dentro dessas caixas. Então, o que você viu no nosso estoque, na verdade, são esses componentes aqui. Tá. Onde o pessoal está realizando a montagem. Perfeito. Que posteriormente vai resultar nesses produtos aqui. Aqueles já estão montados, então. Isso, já estão todos montados e eles são utilizados posteriormente na indústria eletrônica, de maneira geral, ou na montagem de painéis, equipamentos, na pré-automação residencial, tá? E também no controle e temporização de muitos equipamentos. Então, vou continuar o meu passeio com o Leonardo, porque ainda quero entender e quero ver isso aqui funcionando de verdade. Tá, já. Tá bom, Ricardo? Okay. Muito obrigado. Valeu, bom trabalho. Tchau, galera. Obrigado. Valeu. Leonardo, então aqui é o nosso último passo aí nesse passeio todo. Exatamente, Felipe. Aqui eu vou mostrar para você o nosso painel de automação, né? Ele faz todo o controle da empresa, como o coração da empresa. Perfeito. Então, alguns dos nossos produtos são aplicados para fazer o controle de, por exemplo, iluminação, sistemas de ar-condicionado, tomadas, né? Entre esses produtos, eu posso mostrar para você, por exemplo, o relé de impulso. Ele tem a função de controlar, por exemplo, um circuito de iluminação. Perfeito. Então, eu posso fazer um controle de, por exemplo, 0% de iluminação. Ah, ok. Um novo pulso, 50% da iluminação. E um novo pulso, 100% da iluminação. Entendi. Agora, quem me proporciona que isso seja feito... é o relé de impulso, é o relé que é esse produto aqui. Agora sabemos que a eletroeletrônica caminha de mãos dadas com o futuro e que ainda tem muita inovação para vir por aí. Se você, assim como esses alunos, também se interessa por eletroeletrônica, deve procurar uma instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação. O curso técnico tem duração de 1 ano e meio a 2 anos. E a porta de entrada para essa indústria, que já emprega 178 mil profissionais, tem ótimas perspectivas de crescimento. É isso aí, pessoal. Vamos
finalizar a nossa aula de hoje. Aguardo vocês nas nossas próximas aulas. E logo mais, essa nossa aula vai estar disponível para vocês no Aula. Boa noite, até a próxima.